Olá a todos vocês, boa tarde. Quem vos fala é o professor Sebastião e hoje irei orientar vocês a respeito da quarta semana do volume 1 do PET 1 de 2021, do sétimo ano do ensino fundamental. Então vamos lá, galera. Nossa quarta semana está na página 77, vai falar sobre lógicas de organização política e social na passagem do mundo antigo para o mundo medieval. Vamos até a página 77, então, galera. Na página 77, nós temos aqui, então, o objeto de conhecimento, que é a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, e a fragmentação do poder político na Idade Média. Então, nós teremos isso aqui como foco, né? Nas atividades. Vem o tema, vem um resumo do capítulo e um mapa mental aqui. Lembrando que estamos fazendo a revisão do ano passado. Vamos lá. O mapa mental, nós temos aqui a crise do Império Romano do Ocidente, com as invasões bárbaras dos povos germânicos, a fusão da cultura dos germânicos e também do Império Romano. Uma nova estrutura política e social se forma. Então, nós temos o clero, orar, nobreza, guerrear, os servos trabalhar. Então, nós temos a formação do feudalismo. Então, vamos às três questões aqui que estão dispostas para todos nós. Por meio de uma pesquisa, analise, represente e apresente as permanentes mudanças que diz respeito à religião, economia, política, sociedade, cultura, considerando a transição da antiguidade clássica para a Idade Moderna, ou para a Idade Média. Então, o que a gente pode fazer? Então, nós temos que falar a respeito das permanências e mudanças. O que vocês acham que permanece na religião? Qual que era a religião naquele período final do Império Romano? Era o quê? A religião católica. Ela ainda está presente? Ela está presente na nossa sociedade? Além dela, quais outras religiões estão presentes na nossa sociedade? E apresente-as, né, para nós. Como é que era a economia? Como é que era a economia daquele período de transição? Né? Era uma economia pujante, onde eles faziam a atividade comercial com regiões longínquas, com vários reinos, impérios, ou era a sociedade feudal mais limitada, ou durante o Império Romano, a atividade comercial que eles realizavam ali no Império Romano, ela ligada que apenas ao Mediterrâneo, ao mundo antigo ali. E no feudalismo? Essa atividade comercial continua tão próspera assim? E hoje, qual que é o tipo de economia existente? Será que é o capitalismo? Será que as economias estão interligadas globalmente? Bom, e a política? Bom, a política aqui, como é que era a política no Império Romano, naquele período, final do Império Romano? Existia um Senado, uma república, existia o quê? Era o quê? Um Senado, né? Era um império, onde nós temos a presença de um Senado, de uma elite. As pessoas têm pouco acesso, não existia o voto na república, o voto era dentro do Senado, entre as pessoas mais ricas. E hoje, como é que é? Será que nós vivemos numa república? Será que vivemos num mundo, numa democracia, onde o voto é para todos, onde há a participação popular de todos? Será que acontece isso? E no feudalismo, existia isso? Ou era, então, ali simplesmente uma sociedade fechada, onde o senhor feudal comandava todos os aspectos da vida social das pessoas, sem ao menos dividir essas características e o seu governo com as outras pessoas? Como é que deveria ser? Como é que é hoje? Hoje é diferente esses aspectos sociais, a população participa, a representação das diversas classes sociais. E a sociedade? Como é que era a sociedade no período do Império Romano, no período do feudalismo? Era a sociedade bem diversificada? No feudalismo, será que a servidão não prendia as pessoas à terra, né? E elas não poderiam mudar de um lugar para o outro? E hoje, como é que é a sociedade? Existem classes sociais? Essas classes sociais, elas têm liberdade? Bom, outra questão a se pensar. Quanto à cultura, a gente poderia pensar o seguinte: e a cultura no Império Romano? Ela era vasta,
ou ela era restrita, ou haviam características, existiam grandes estruturas, e no feudalismo, como é que era a cultura? E hoje, como é que é a cultura? Né? Então, nós temos que pensar nisso, né? A cultura hoje, ela é mais abrangente do que durante esses 2 episódios históricos da sociedade humana, né? E o texto aqui em cima está, assim, nos fornece algumas pistas, né? Apesar disso aqui ser uma pesquisa. E, então, nós podemos fazer essa relação entre o Império Romano, essa transição da queda do Império Romano, do Ocidente, e o feudalismo, e os dias atuais. Então, a gente pode fazer uma comparação entre esses 3 momentos, né? Bom, na segunda questão, leia os textos abaixo e, em seguida, faça o que se pede. Primeiro texto. Na Germânia, os casamentos são castos, e entre seus costumes, são os que mais merecem elogios, pois os bárbaros são quase os únicos que se contentam, cada um com uma só esposa, com exceção de alguns personagens que, pondo de lado a sensualidade, são solidários, são solicitados para várias uniões por causa da sua nobreza. Não é a esposa que traz o dote do marido, mas o marido que leva o dote a quem? A esposa. Então, isso aí vem de Tácito, a Germânia, né? Bom, no texto 2, nós temos o quê? Como era a cerimônia do casamento da elite romana? Segundo podemos deduzir fontes, quando se celebrava o noivado, havia uma festa na qual se celebrava o contrato do casamento. Como parte do contrato, o pai da moça devia dar um dote, o preço para comprar o marido. Na véspera do casamento, os noivos dedicavam-se seus brinquedos aos deuses familiares, que havia abençoado a sua meninice. A casa era decorada com flores e os bustos dos ancestrais eram trazidos na ocasião. No dia do casamento, a noiva vestia branco. Então, aí é do Pedro Funaro, fala sobre a Grécia. Com base nos textos, indica a diferença da relação entre matrimônio dos povos de origem germânica e dos povos de origem romana. Olha, veja bem, aqui a gente pode pensar algumas coisas. Por exemplo, os germânicos casavam apenas com uma esposa, não é isso? Com exceção de alguns personagens, que às vezes tinham várias esposas, no caso da nobreza, né? E quem levava o dote era o quê? Né? Era o marido. Já aqui no mundo romano, não, quem leva o dote é quem? É a esposa. Olha, a moça deveria dar um dote. E aí o que acontece? Aqui é uma transição do momento em que eram crianças ligadas à religiosidade deles para a fase adulta, para a fase de união, né? Então, aí estão algumas diferenças, né? Já no texto 3, leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. A mulher medieval existe? Ao tentar imaginar as condições de vida, a maneira de pensar, enfim, a singularidade daquela época, é fácil se contentar com estereótipos, quer cultivados pelo clérigo de outrora, quer pela divulgação histórica atual. Entretanto, as pesquisas mais recentes mostram que as condições do plano geográfico, social e mental eram extremamente diferentes. As mulheres que viviam na Idade Média estão, como hoje, incluídos em contextos que rechaçam qualquer generalização. Então, a revista aí, né, da História Viva. Texto aqui embaixo. Muitas vezes as mulheres medievais são tratadas em livros e filmes como submissas e obedientes. A partir do texto, qual a importância de estudar a fundo a sociedade medieval? Então, qual que é essa importância de entendermos a sociedade medieval? Primeiro, eu acho que a gente poderia pensar, para que vocês possam elaborar uma resposta nessa questão, é pensar aqui como a mulher era tratada, o estereótipo, né, dessa mulher. Como é que ela era? A vida era fácil? A quem que elas deveriam se dedicar? À casa, ao alimento? Ou trabalhavam no campo junto com o marido? Ou simplesmente ela estava ligada que fadada a ter vários filhos, ela não era dona do seu próprio destino,
Então, quer dizer, a gente tem que começar a pensar, provavelmente, como é que essa mulher vivia ali no mundo medieval, e hoje, como uma mulher vive, como uma mulher pode ser simplesmente a dona do seu destino, e aí traçar o próprio caminho, buscando que alternativas, tanto no âmbito profissional, de realização profissional, no âmbito social, de realização no âmbito da sociedade, como também no âmbito particular, pessoal, no âmbito familiar, da vida pessoal dela, ok? Então, escrevam sobre isso, façam as comparações entre a mulher hoje e a mulher que vivia naquele período medieval. Escreva quais são as infinitas possibilidades hoje e problemas ainda a serem superados nos dias de hoje e os problemas que existiam no mundo medieval, que provavelmente existiam no mundo medieval e na qual limitavam a vida da mulher, ok? Bom, então hoje terminamos aqui a 4ª semana, né, de história do PET relacionado ao PET 1. Espero ter orientado a vocês quanto às dúvidas diante das atividades propostas na 4ª semana do PET 1. Quaisquer coisas, continuem postando suas dúvidas lá na nossa sala de aula no Classroom, né? Postem lá no chat as dúvidas de vocês, compareçam, que eu terei um enorme prazer de ajudá-los e responder as dúvidas de todos vocês. Até mais, um bom dia para vocês e até a próxima aula.